noite a todos, nossos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos. Do livro Fonte Viva de Francisco Cândido Xavier do Espírito Emmanuel. Mensagem: atendamos ao bem. Em verdade vos digo que quantas vezes o fizeste a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Jesus. Mateus capítulo 25, versículo 40. Não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos que em muitas ocasiões constituem possibilidades de acesso aos abusos, não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com o Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A boa nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor, em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros, a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular, em templos de ouro e pedra. Mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto, como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a luz do nosso Mestre Jesus se faça presente no nosso meio, assim como temos certeza que Ele está. Pois Ele nos disse que onde estiver duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali Ele se fazia presente. Hoje temos a alegria, mais uma vez, de termos na nossa casa o nosso querido irmão Jonas Diogo, do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, ou seja, o núcleo de estudos espíritas, assim denominado. Então vai trazer a mensagem da noite de hoje para todos nós. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre e amigo, ao mentor espiritual da nossa casa e de toda a pleia de espíritos amigos, missionários da luz, que nos assistem e que nos assessoram. Rogando a eles as bênçãos, não somente entre nós aqui no meio, encarnados e desencarnados, mas por toda a humanidade, principalmente, Senhor, por esses momentos que estamos vivendo, com essa pandemia, que assola toda a nossa humanidade do planeta Terra. Que a nossa prece sirva de conforto e de paz para aqueles que já partiram para o plano espiritual e aqueles que ainda aqui se encontram.
Oramos então a Deus em prece. Pai nosso que estais no céu, santificado é o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentações e nos livre do mal. Em teu nome, Pai, em teu nome, Jesus, em nome da equipe espiritual que nos assiste, declaramos então aberto a palestra doutrinária da noite de hoje. Que a tua paz, Senhor, e o teu amor envolva todos nós. Passamos então a palavra ao nosso irmão Jonas e rogando a Deus, a Jesus, tudo ao Pai. A palavra é tua, meu irmão. Deus te ilumine. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Cristo se faça presente em nossos corações. E é justamente sobre a paz do Cristo que nós vamos procurar trazer a mensagem dessa noite. Não partindo daquele que já adquiriu, mas sim que está em busca. Estamos em busca. Almejamos essa paz. Muitas vezes os caminhos que a buscamos é que se tornam muitas vezes equivocados. Nós buscamos uma paz que é a ausência de problemas. Conforme está lá no dicionário, a definição. Uma das definições é a ausência de problemas, a ausência de conflitos. Mas, para nós, muitas vezes, essa ausência de conflitos é liberdade de problemas, sem dificuldades. Eu gostaria que a minha vida fosse uma rua pavimentada, bela, florida, aonde nenhuma buraco estivesse, nenhuma lombada, nada, e que ela fosse plana, limpa, tranquila, que eu não tivesse dificuldade alguma, que eu não passasse por provas difíceis na minha vida. Nosso desejo, muitas vezes, é de termos essa vida tranquila, em paz. No sossego, muitas vezes, do nosso lar. No sossego, muitas vezes, de um lugar tranquilo, lugar belo, paradisíaco, em paz. Muitas vezes esse é o entendimento que nós temos de paz. Nosso querido Emmanuel, em uma mensagem do livro Vinha de Luz, ele também vai nos trazer alguns outros entendimentos nossos em relação à paz. Quando ele vai comentar justamente a passagem do Cristo, que diz: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, mas como somente eu posso vos dar. E ele vai iniciar dizendo: é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. Confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma no plano inferior pode não passar de estacionamento. Então, muitas vezes, aquilo que nós entendemos como uma tranquilidade em nossas vidas pode ser apenas um estacionamento. Nós estacionamos e permanecemos no local onde nos encontramos. Estacionamos o carro, ali paramos, está tranquilo, está parado. Muitas vezes nós desejamos que a nossa vida estivesse dessa maneira, sem conflitos, sem dores, sem desafios, que eu tenha que me esforçar, que ela estivesse tranquila. O mundo, continua Emmanuel, consegue proporcionar muitos acordos e arranjos desse terreno. Nós podemos conseguir acordos e arranjos para termos a tranquilidade do estacionamento. Mas somente o Senhor pode otorgar o Espírito a verdadeira paz. Somente Jesus pode nos otorgar a verdadeira paz. Muitas vezes no entendimento da nossa paz, continua Emmanuel dizendo, quando as nações
não estão brigando uma com as outras, acreditamos que estamos em paz. Quando os abastados, inconscientes, aqueles de nós que muitas vezes temos recursos para permanecermos na ociosidade, acreditamos que estamos em paz. Para os arbitrários, é a satisfação dos seus caprichos. Aqueles de nós que gostamos que os outros façam tudo por nós. Continua Emmanuel. Para os vingativos, a vingança é uma paz. A pessoa só vai estar em paz se ela conseguir se vingar. Ah, mas eu não sou vingativo. Eu também acreditava nisso, até a gente ver algum filme, alguma série, alguma situação em que a gente vai lá e vê uma injustiça e diz, tomara que esse cidadão que está fazendo a justiça, ele morra, ou aconteça alguma coisa com ele muito séria. E aí a gente se repara, nossa, mas eu ainda acredito que através da vingança eu vou conquistar a paz. Continua o nosso querido benfeitor. As do mal, aqueles que têm prazer com o mal, com a maldade, a vitória do mal. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago. Então ele vai nos traçando o quanto muitas vezes nós, como humanidade, o nosso entendimento de paz, ele está relacionado muitas vezes a uma compreensão nossa do momento em que nós estamos vivendo. Então talvez para o nosso entendimento hoje, da situação que vivemos, paz seria a ausência do Covid-19 na nossa vida. Se não tivéssemos o vírus, eu estaria em paz. Ou o que ele acarretou nas nossas vidas, eu estaria em paz. Porque para cada um de nós a situação talvez tenha sido diferente. Talvez nós tenhamos sido prejudicados materialmente em função do Covid. Talvez tenhamos tido algum familiar que tenha partido para o plano espiritual em função do vírus também. Para cada um de nós, a situação talvez tenha sido diferente. Mas ele continua, o benfeitor nos dizendo o seguinte, que para tudo isso, contudo, que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. E aqui quando ele vai falar o sono enfermiço da alma, é que passamos uma vida, muitas vezes, vivendo em um automatismo de comportamento, aonde nós vivemos apenas para o trabalho, para nos alimentarmos, para reproduzirmos, para satisfazer, muitas vezes, os prazeres apenas materiais. Aquilo que me traz um bem-estar material momentâneo, um prazer momentâneo. E passamos a vida, muitas vezes, sem fazermos reflexões sobre os reais propósitos da vida. Então passamos uma vida em sono. A gente não sabe qual que é o real propósito da existência aqui. Eu não sei por que a gente está vivendo esse momento, a situação em que estamos vivendo. Eu não sei por que eu vivo uma dificuldade. Eu não sei qual que é o propósito de eu passar por uma dificuldade na minha vida. Eu não sei por que eu tenho que conviver com as pessoas difíceis. Eu não entendo por que eu estou passando por uma situação agora de injustiça ou por uma situação de enfermidade, como muitos de nós talvez estejamos passando. Então nós simplesmente vivemos e não refletimos sobre a vida. Vivemos no sono enfermiço da alma. Busca desse modo aquela paz do Senhor,
paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada portas adentro do Espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Portas adentro do Espírito. Então vejamos que as situações que ele nos trouxe aqui são situações exteriores, internas, que nós levamos para dentro. Então eu estarei em paz se as situações que estão lá fora me proporcionarem essa paz. Ele nos diz aqui, é o contrário. A situação de dentro é que vai refletir na tua paz. E aqui eu me recordo de uma passagem do livro Paulo Estevam, está ali, o livro, recomendamos a leitura. Paulo estava sendo açoitado. 39 açoites mais um, 40. Lá quando chega pelo 20º, ele sente uma paz enorme. Uma paz que ele não consegue descrever naquele momento. Como alguém que está levando açoites pode estar sentindo paz? No nosso entendimento de paz, se nós estamos sendo açoitados, e olha que um açoite naquela época deixava suas marcas de dor, estaríamos em paz. Ele estava cumprindo o seu dever, levando a verdade aonde ele se encontrava. Ele estava sendo instrumento da paz naquele momento. Aonde ele estivesse, ele estava sendo açoitado apenas por ter levado a palavra de amor, de esperança, de fé aos corações que lá se encontravam. E por isso estava sendo açoitado. Então ele estava em paz. Mas o benfeitor Emmanuel também nos traz, nesse outro livro aqui, deixa eu só encontrar a mensagem que agora eu perdi aqui. Se procuras a paz, do livro Mensagens Diárias por Emmanuel. Somente deixa eu só, caiu aqui o meu marcador. O querido benfeitor vai nos trazer esse livro, Meditações Diárias por Emmanuel. Ele vai nos trazer um roteiro para aqueles que nós que buscamos essa paz do Cristo. Se ela vem de dentro, todos nós vivemos conflitos. Talvez hoje eu tenha passado por algum conflito no meu trabalho ou na minha família, que neste momento eu não estou em paz. Talvez alguém tenha exigido de mim algo e eu me sinta neste momento em uma posição de defesa, na defensiva, porque isso exigiu na minha relação. Eu não estou em paz. Talvez no meu trabalho ou em alguma situação aí fora, algo aconteceu que me desequilibrou e eu estou neste momento com raiva ou com mágoa, ou estou sentindo culpa por algo que eu tenha feito. Eu não estou em paz. Então o benfeitor vai nos dizer: ouvida as desilusões e mágoas que porventura te assaltem a mente, para que te fixes na certeza de que a vida encerra os germes de renovação incessante. Nós nos prendemos muitas vezes na mágoa em relação ao outro e nos esquecemos que assim como nós somos magoados, nós muitas vezes magoamos. Ações que nós não percebemos, muitas vezes, em nós, geram uma mágoa em alguém. Nós não percebemos muitas vezes que magoamos alguém. Da mesma maneira, aquela pessoa que nos magoou hoje, que nos magoou ontem, que nos magoou há um tempo atrás, ou que pode vir a nos magoar ali na frente, ela não perceba que ela esteja com magoa. Mas nós ouvida essas desilusões, porque a vida tem os germes da renovação e lá na frente, assim como nós percebemos que erramos em relação a alguém e a vida nos proporciona uma oportunidade de renovação, aquela pessoa também vai ter essa oportunidade. Ouvida o lado menos feliz dos companheiros de trabalho e de ideal, e fixa-te
nas possibilidades de elevação. Ouvida o lado menos feliz das pessoas. Nós muitas vezes nos fixamos, não apenas nos outros, mas em nós também, apenas no que é negativo. Eu olho para mim e consigo identificar os meus defeitos, mas muitas vezes eu não observo em mim as minhas virtudes, as qualidades que sou possuidor. Naturalmente, por fazer isso comigo e me reduzir, muitas vezes fazemos isso com os outros com quem nos relacionamos. Fixamos apenas no lado menos feliz de cada um. Mas todos nós, filhos da perfeição absoluta, temos virtudes que estão ali adormecidas como germes, aguardando para que nós a fazemos brotar. Ouvindo as injúrias recebidas, entesourando as bênçãos que te rodeiam. O corpo físico que nós temos é uma bênção. Lemos nas narrativas de André Luiz, um dos livros, Missionários da Luz, que leva o nome dessa casa. O processo de reencarnação, está lá, livro Missionários da Luz. Ministério da Reencarnação. Todo o processo da reencarnação. Espíritos solicitando voltarem à Terra para reencarnar, para nós vivermos a experiência que nós estamos vivendo aqui agora, a oportunidade do esquecimento do passado, dos erros que nós cometemos muitas vezes e de uma nova oportunidade de renovação, uma nova chance, um novo dia, um novo despertar, que é uma vida. Então é uma bênção, mas nos prendemos nas dificuldades, nas injúrias recebidas. Ouvido o azedume e a incompreensão dos adversários. E esmera-te em conservar os amigos e irmãos que te apoiam. Se alguém nos magoou, se alguém foi incompreensível conosco, ou nos tratou com algum azedume, nós muitas vezes nos prendemos nessa pessoa e nos esquecemos daquelas que nos amam mais próximo, que estão mais próximas de nós. Muitas vezes no relacionamento dentro do lar, estou fixo e preocupado excessivamente com essa atitude de alguém, querendo que aquela pessoa me compreenda, querendo que aquela pessoa me aceite como eu sou. Eu esqueço de cultivar os meus relacionamentos, aqueles que me compreendem, que sabem pelas dificuldades muitas vezes que nós estamos passando. Muitas vezes uma mãe que nos olha já sabe que estamos passando por algum processo, alguma dor, um ser que nos ama muito e que convive conosco e que sabe também que estamos passando por um processo de dor, e a gente muitas vezes se afasta dessas pessoas. Não cultivamos elas. Ouvindo os fracassos que já te assediaram a existência e escora-te nas esperanças. Não nos prendamos nos erros que nós cometemos, aprendamos com eles. Nós não somos perfeitos, iremos ser um dia perfeitos, não absoluto como Deus, mas relativos. Mas atingiremos a perfeição, mas até lá nós iremos cometer erros. Aprendamos com esses erros. Não nos prendamos nos fracassos. Aprendamos com ele e sigamos em frente. Um dos processos do aprendizado é o erro. Nós que vivemos em uma sociedade que criou a cultura do perfeccionismo, onde não podemos errar. Se alguém erra, somos julgados pelo erro que cometemos e muitas vezes viramos piada até pelo erro que cometemos. Mas devemos ter a consciência tranquila que se estamos fazendo o nosso melhor e erramos, aprendamos com ele e sigamos em frente. Porque aquele que hoje nos aponta e nos julga também já cometeu um erro ou pode vir a cometer.
mesma atitude nós temos. A mesma atitude nós devemos ter. Não de apontar, mas de aprender. De aprender com esses erros. Ouvida as dificuldades que te entreguem a marcha e consagra-te ao serviço que já possas criar ou fazer na seara do amor ao próximo. Hoje estamos aqui passando por um processo de dificuldade global, mas os companheiros desta casa nos abriram a casa, mesmo com as dificuldades, mesmo com os riscos que nós temos, para nos proporcionar uma mensagem de reflexão nessa noite, uma água frutificada, o passe, a mensagem que está indo para mais pessoas nas redes sociais. Então eles não se fixaram nas dificuldades, superaram dentro dos limites que puderam. E assim, em muitos locais, não apenas na religião, mas nas diferentes áreas e tarefas que nós desempenhamos no mundo, apesar das dificuldades, há pessoas com boa vontade procurando manter, levar de algum jeito alguma mensagem de amor ao próximo, alguma atividade, qualquer coisa que nós possamos levar ao próximo, que leve esperança, mensagem, fé, um futuro melhor, nós temos a oportunidade. Seja pegar o nosso utensílio eletrônico, que todos nós, ou muitos de nós temos, e apenas encaminhar uma mensagem a alguém. Que seja essa mensagem de esperança, de fé. Que seja uma mensagem de bondade, que fortaleça alguém, e não uma mensagem de desespero, de ódio. Se procuras a paz, ouvida todo o mal e dedica-te ao bem, porque somente o bem te descerrará o caminho para as bênçãos de Deus. Somente o bem vai nos levar à verdadeira paz. Nós, muitas vezes, nos fixamos no mal que iremos encontrar. Não o mal, conforme comentamos de Paulo, de ser açoitado. Não apenas esse mal que pode nos ferir fisicamente. Há males que nos fazem mais mal. Estão dentro de nós. A forma como nós gostaríamos que os outros nos amassem. A forma como nós gostaríamos que os outros nos vissem. A forma como nós gostaríamos de ser aceito no meio onde nós vivemos. A forma como nós gostaríamos que os outros nos vissem. Às vezes ficamos fixos com essa ideia em relação aos outros e nos esquecemos de nos amarmos, de nos aceitarmos como somos. Nos aceitando como somos, nos amando como somos, não importa se os outros não nos amem, nós nos amamos, Deus nos ama, Jesus nos ama. Aqueles que estão mais próximos de nós nos amam. Os outros, um dia, irão nos amar. Então nós estaremos, assim, em paz de consciência, quando cumprirmos as leis divinas, as leis de Deus em relação ao próximo, mas também em relação a nós. Não é algo que vem de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Para encerrarmos, nós nos lembramos de uma oração que é muito conhecida por todos nós, e talvez já tenhamos ouvido alguma vez, que é a oração de São Francisco, porque ali ele vai resumir perfeitamente o que é a paz. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Aonde houver ódio, que eu leve amor. Aonde houver ofensa, que eu leve perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve união. Aonde houver dúvidas, que eu leve fé. Então olha aqui, o caminho. Ódio, eu levo amor. Ofensa, eu levo perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve união.
Aonde houver desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver tristeza, que eu leve a alegria. E aonde houver trevas, que eu leve a luz. E nós podemos ser instrumentos de luz, de alegria, de esperança, de verdade, de fé, de amor, de perdão para todos. Um pouquinho que seja. Um pouquinho que seja. Não precisamos já ser um amor pleno, o perdão pleno, a luz plena, mas um pouquinho nós podemos ser. E assim seremos instrumentos da paz do Cristo, da paz verdadeira. Nós agradecemos a atenção, o carinho, os olhares de cada um, a casa pela oportunidade. Muito obrigado por abrir as portas. Tenhamos uma ótima semana. Deus nos abençoe. Boa noite a todos. E agradecemos as palavras do nosso irmão Jonas, que ele vai com certeza nos agradecer muito. Que cada um fizermos um pouquinho, realmente isso vai fazer um grande efeito. Então, elevemos mais uma vez o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga que aqui se fez presente, ao mentor espiritual da casa, e agradecemos por mais esse momento de aprendizado e de reflexão. E também pedimos, Pai, por todos os nossos irmãos necessitados, que essa prece vá ao encontro de cada um deles e sejam todos tocados em seus corações, que eles possam ter um pouco mais de alívio na sua dor, no seu sofrimento. E também pedimos pelos aqueles irmãos que desencarnaram dessa pandemia, que eles estejam sendo amparados, e com certeza estão, pela espiritualidade amiga, e todos os seus familiares que aqui vieram, que aqui ficaram, que eles também estejam sendo amparados pelos nossos espíritos de luz, que possam amenizar o sofrimento de cada um deles, Pai. Também te pedimos por todos aqui presentes, que ao retornarem aos seus lares, eles vão em paz, que sejam protegidos pelos seus anjos da guarda, pelos seus espíritos de luz, Pai. E aqueles irmãos que estão com os seus nomes no nosso livro de prece, encarnados e desencarnados, que eles também possam ser amparados e protegidos por toda espiritualidade amiga. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes entregue às tentações, mas livra-nos de todos os males. É com essa prece que pedimos permissão e damos por encerrado a palestra e o passe coletivo da noite de hoje. Que assim seja. Vão em paz, meus irmãos, e que Deus lhes acompanhe.